Prepare-se para uma experiência impressionante com John Stuart Reid. Ele não é apenas um especialista qualquer. Reid é um dos raros indivíduos que realmente estudaram a acústica da Grande Pirâmide. Em 1997, ele fez algo incrível na Câmara do Rei da Pirâmide. Experimentos que o levaram a inventar o cimoscópio. Este interessante aparelho transforma o som em algo que você pode ver. Hoje, através desta apresentação, Reid vai revelar a verdadeira forma do som. E acredite, não é apenas sobre visuais legais. É sobre entender o som de uma maneira que pode genuinamente aprimorar sua vida. Ele vai nos mostrar como o som pode potencializar nossas orações, afirmações e cada palavra que sai dos nossos lábios. E a melhor parte, isso realmente funciona. Portanto, fique atento e prepare-se para uma jornada pelo mundo do som com a apresentação de John Stuart Reid. Estamos prestes a ver e ouvir o som como nunca antes. Qual é a forma do som? Isso vai surpreendê-lo. Aqueles de vocês que não sabem qual é a forma do som, a maioria provavelmente pensa que o som é uma onda e sai da boca de alguém, digamos, ou de um alto-falante e se propaga ondulando pelo ar. Bem, tenho que decepcioná-los se vocês pensam que é o caso. O som não faz isso. O som é, na verdade, esférico. Então, todo som que você já ouviu desde o momento do seu nascimento foi esférico. Aqui está um diagrama interessante para demonstrar isso. Mas antes de chegarmos ao diagrama, deixe-me explicar o processo. Temos as pregas vocais, uma pequena aba de pele que vibra para cima e para baixo. O que acontece na garganta quando essa pequena aba de pele vibra para cima e para baixo, devido à passagem de ar vindo dos nossos pulmões, é que uma pequena pérola de som é criada. E aqui está ela, essa pequenina pérola, uma esfera minúscula de som, que se expande rapidamente pela nossa garganta, saindo pela boca. Parte dela sobe pelas cavidades nasais. Duas bolhas são formadas. Uma na frente dos nossos lábios e outra desce pela cavidade nasal e se junta à passagem principal do som saindo pela boca. Em um instante, temos essa bela bolha de energia sônica na frente dos nossos lábios. Claro que ela não fica parada, na verdade, está se movendo muito rápido. Mas se você conseguir visualizá-la estaticamente por um momento, aqui está ela. A bolha saindo da boca. E na superfície dessa bolha, há um padrão bonito que representa toda a estrutura da sua bela voz. Imagine entrar em um mundo onde tudo o que você pensava saber sobre o som é virado de cabeça para baixo. É exatamente isso que a apresentação reveladora de John Stuart Reid faz. Esqueça a velha ideia de que o som se move em ondas. Reid nos introduz a um divisor de águas. O som realmente se espalha como uma esfera, em todas as direções. É um pouco como ver uma pedra atingir um lago e observar os círculos se espalhando em todas as direções. Isso não é apenas uma teoria maluca. Tem efeitos no mundo real, mudando como entendemos o som em nossa vida diária. Pense nisso. Quando alguém fala, sua voz não está indo apenas diretamente para a pessoa à sua frente. Ela está preenchendo a sala inteira, alcançando todos os cantos. Essa ideia nos leva a uma viagem selvagem por diferentes espaços, de salas de concerto à sua própria sala de estar, mostrando como o som funciona nesses lugares, sob uma nova luz. Mas isso é apenas o começo. O conceito de som esférico de Reid abre portas para ideias ainda mais emocionantes. Vamos mergulhar no segredo de como nossa voz ressoa, os vínculos místicos entre som e textos antigos, e o grande impacto do som em nossas mentes e realidade. Ao olhar para o som como uma esfera, não estamos apenas falando sobre um conceito científico, estamos explorando uma maneira totalmente nova de entender os sons do nosso universo. Essa jornada pela natureza do som não é apenas fascinante, é uma chance de ouvir o mundo ao nosso redor como nunca antes. Enfim, continuando, fizemos este pequeno gráfico para mostrar que o som, como eu disse, não é uma onda, mas de fato uma bolha. E tudo isso é apenas tirar uma fatia da bolha sônica aqui e você verá esses anéis. O que eles representam são as áreas de alta compressão e baixa compressão dentro da bolha sônica. Então, bem no centro, é para ser o evento como tal. O que quer que seja o evento, pode ser minha voz, pode ser uma palma, pode ser qualquer coisa, mas esse é o evento bem no centro. E então se expande para fora de maneira esférica, criando áreas de alta pressão e baixa pressão. Então, estas são áreas onde as moléculas estão todas juntas, e áreas onde estão frouxas, não estão juntas, estão menos comprimidas, digamos. Agora, o que é esse movimento no meio? Bem, o movimento no meio é basicamente a onda senoidal. É sobre isso que físicos e cientistas falam quando estão falando sobre energia senoidal, ou estão falando sobre a onda sonora,
ou até mesmo sobre uma onda eletromagnética, eles ainda usam a mesma terminologia. Não é uma onda, o que é isso? É um gráfico. É um gráfico da energia, da lei da energia. Então, se você seguir essa lei, que é uma lei matemática, a maneira como o som se propaga segue o que é chamado de lei senoidal. Agora, se você não é um matemático ou nunca foi muito bom em matemática, não precisa se preocupar. O principal a lembrar sobre esta lei senoidal é que a energia nunca pode ir do ponto A ao ponto B instantaneamente. Isso é impossível de fazer, pois você teria que exceder a velocidade da luz, e isso não pode ser feito. Sabia que os sons criados pela oscilação de um pêndulo, em seu balanço constante, não alcançam seus limites de imediato? Existe uma demora, um gradual ganhar de velocidade. O pêndulo avança, hesita, reverte o curso e retorna. Esse processo cíclico, esse vai e vem, imita a própria natureza do som. À medida que essa esfera sonora se expande, ela não o faz de forma uniforme, mas com uma vibração na sua periferia. Esse vibrar é o som em si, capturado visualmente no gráfico. Ele nos revela que a energia segue um padrão ondulatório. Aprofundando-nos no mundo do som esférico, nos deparamos com algo verdadeiramente fascinante. A forma como nossas próprias vozes, especialmente ao dizer vogais, criam esses incríveis padrões de energia chamados campos toroidais. Pense na frase da Bíblia: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Mergulhemos na interseção fascinante entre ciência e um quê de espiritualidade para desvendar uma verdade surpreendente. Cada vogal que pronunciamos não é mera emissão de som. Ela engendra um padrão energético distinto, uma espécie de vórtex energético. Essa descrição vai além da mera metáfora poética. Ela é palpável. Através da simática, a arte de visualizar o som, podemos testemunhar esses padrões em elementos como a água ou a areia. Considere a vogal A, como em padre. Ao articulá-la, ela desdobra um amplo campo toroidal, quase permitindo sentir sua energia expansiva. Já o E manifesta um padrão energético mais condensado e focado. E essa regra não se aplica apenas às vogais A e E. Cada uma carrega sua própria frequência e forma, cada qual com sua vibração única. Mas esses padrões de energia fazem mais do que apenas flutuar por aí. Eles interagem com a energia ao nosso redor. É como se nossas palavras fossem pequenos ímãs, atraindo energias que combinam com o que estamos dizendo. Portanto, quando falamos, especialmente com intenção real, não estamos apenas falando, estamos criando algo. Isso nos remete à ideia de que nossas palavras podem trazer vida ou o oposto. Quando falamos, estamos enviando energia que realmente interage com o mundo. Diga algo positivo com crença e você criará um campo de energia de crescimento e positividade. Por outro lado, palavras negativas podem atrair más vibrações, afetando nossas vidas e nosso entorno. Entender esses campos de energia nos mostra o quão poderosas são nossas vozes. A simática nos ensina que o som pode moldar a matéria, então nossas palavras podem estar moldando nossa realidade. Cada vogal, com seu som e padrão de energia únicos, pode estar se alinhando com o que desejamos e pretendemos. Saber sobre esses campos toroidais nos faz pensar duas vezes sobre o que dizemos. Nossas vozes não são apenas para falar. São como varinhas mágicas que moldam nossa realidade. Decrete algo agora nos comentários e sinta esse poder com intenção. Aqui descobrimos algo notável. A conexão entre a física do som e escrituras antigas e como coisas como afirmações e orações podem realmente mudar o mundo ao nosso redor. Isso não é apenas sobre entender melhor o som, é sobre descobrir uma verdade tão antiga quanto o tempo. Nossas palavras têm o poder de moldar a realidade. Ao longo da história, em histórias e textos sagrados, o som sempre foi fundamental. A Bíblia começa com "no princípio era o Verbo", pintando um quadro de um universo cantado à existência. Essa ideia não está presente apenas no cristianismo. No hinduísmo, é o Om que inicia a criação, e na mitologia nórdica é a voz de Odin que quebra o silêncio para moldar o mundo. Essas histórias de todo o mundo compartilham um fio comum. O som é uma força criativa fundamental. A ciência moderna começa a acompanhar essa sabedoria antiga. A simática, onde podemos ver o som, mostra como sons diferentes podem organizar partículas em padrões complexos. Até a física quântica sugere que nossas intenções, observadas através do som, podem influenciar a realidade. Agora, considere afirmações e orações. Elas não são apenas práticas espirituais que fazem você se sentir bem.
Elas podem estar fisicamente afetando o mundo ao nosso redor. Dizer uma afirmação ou uma oração não é apenas pensar pensamentos positivos. Você está criando ondas sonoras que podem ressoar com as energias ao seu redor. Por exemplo, um estudo sobre o mantra budista Om Mani Padme Hum descobriu que o canto contínuo desse mantra alterava os cristais de água, tornando-os mais harmoniosos. Isso ecoa as descobertas do Dr. Masaru Emoto e sugere que nossos cânticos espirituais podem fisicamente mudar a água, que é uma grande parte de nós, humanos. O som de afirmações e orações muitas vezes corresponde às frequências de nossas ondas cerebrais, como as ondas θ na meditação profunda. Esses sons podem ajudar nossos cérebros a atingir estados de relaxamento e clareza. Não é apenas uma questão individual. Quando grupos de pessoas se reúnem para orar ou entoar mantras, eles criam um poderoso campo de ressonância que pode até afetar o ambiente maior. O projeto Consciência Global possui dados que sugerem que, quando muitas pessoas concentram suas intenções durante grandes eventos, isso se correlaciona com mudanças em geradores de números aleatórios. É como se nossa consciência coletiva pudesse interagir com a realidade física. Tudo isso significa uma interconexão milagrosa. Nossas palavras e sons são mais do que apenas maneiras de se comunicar. São forças ativas capazes de influenciar o mundo. Cada palavra que dizemos, cada som que fazemos é como uma onda no universo, tocando o mundo físico e energético. Isso não é apenas sobre o lado espiritual do som. É um lembrete para sermos atentos à maneira como falamos, é um convite para reconhecer o poder de nossas palavras, seja em oração, afirmação ou mesmo em conversas casuais. Ao entender o poder do som, nos conectamos com uma sabedoria antiga que via as palavras faladas como uma ferramenta para criação e transformação. Agora vamos falar sobre harmônicos. Estes são tipos especiais de frequências sonoras que fazem mais do que apenas barulho. Eles tocam algo profundo dentro de nós. Pense neles como vibrações que não apenas ressoam em nossos ouvidos, mas reverberam através de todo o nosso corpo. E isso não é apenas uma sensação. A ciência comprova isso. Estudos mostram que certos tipos de música, como melodias tocadas a 432 Hz, podem realmente nos fazer sentir mais calmos e felizes do que outras músicas. É como se nossos corpos estivessem afinados com essas frequências. Mas aqui é onde fica realmente interessante. O poder das palavras faladas. As palavras não são apenas um monte de letras juntas. Elas carregam energia, uma força vibracional que pode influenciar o mundo físico e emocional ao nosso redor. Imagine o que nossas palavras podem fazer conosco. Este conceito não é apenas sobre as palavras que falamos em voz alta, trata-se das intenções por trás delas. Ao interagir e propagar profundas palavras de afirmação com intenção, você não está apenas dizendo coisas agradáveis, está programando seu cérebro para acreditar nelas. É aqui que entra a ciência surpreendente da programação neurolinguística, PNL. Ela nos diz que ao mudar nossas palavras, podemos mudar nossos pensamentos e até nossa realidade. E se você precisa de mais provas, olhe para o efeito placebo, um dos truques mais legais que nossa mente pode fazer. Pessoas que recebem uma pílula de açúcar pensando que é um remédio real, podem realmente melhorar. Tudo se resume ao poder da crença. O que pensamos e acreditamos, especialmente quando colocamos essas crenças em palavras, pode ter efeitos físicos reais. Então, qual é a grande lição dessa fascinante jornada? Cada palavra que dizemos é como lançar um feitiço. Com cada palavra, estamos enviando vibrações para o universo. Vibrações que têm o poder de transformar nossos pensamentos e intenções em realidade. É um lembrete para escolhermos nossas palavras com cuidado, pois elas são mais poderosas do que muitas vezes percebemos. Já notou como dizer algo positivo para alguém pode mudar completamente o humor dela? Esse é o verdadeiro poder das palavras em ação. Não é apenas sobre fazer alguém sorrir, é sobre transformar todo o estado de ser dela. E adivinha, você pode fazer o mesmo por si mesmo. Essas vibrações positivas que você fala não são apenas sons agradáveis. Elas estão alterando sua fisiologia. Elas podem torná-lo mais saudável, mais radiante e elevar sua vibração. Entenda isso, cada palavra que você pronuncia, cada vez que você abre a boca, você está exercendo um poder que pode transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Você não está apenas falando, está vibrando, ressoando. Com cada palavra positiva, você não está apenas comunicando, está criando uma onda de mudança.
tanto dentro quanto ao seu redor. Então, qual é a grande realização aqui? É que suas palavras não são apenas palavras, são uma força poderosa, uma vibração que pode ressoar através do universo e fazer as coisas acontecerem. Cada vez que você fala, você não está apenas comunicando, está criando. Ao encerrarmos esta jornada, lembre-se do imenso poder que você possui. Sua voz pode ser uma ferramenta para saúde, beleza e mudança positiva. Cada palavra é uma chance de elevar a si mesmo e a outros. Fale com intenção, viva com propósito e observe o mundo ao seu redor, responder à sua energia vibrante. Obrigado por assistir. Liberte-se pelo conhecimento, transforme-se pela percepção.